Amém, gente. Glória a Deus, povo mais lindo da terra. Hoje nós temos uma mensagem realmente tremenda da parte do Senhor. Nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante para os nossos dias, para todos os nossos dias. E eu espero que você ouça essa pregação com o seu coração aberto, né, com seus ouvidos desimpedidos, realmente crendo que o Senhor tem algo para a sua vida que é necessário não apenas você tomar posse, mas você exercer isso. Porque se você não exercer, o reino dos céus funciona dessa maneira, né? Como Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo. O meio termo para o Senhor é algo terrível, por isso na palavra dele ele fala antes fosse frio ou antes fosse quente, lá em Apocalipse. Mas como você é morno, eu vou te vomitar ou te vomitarei. Entende o que eu quero dizer? Não existe meio termo, ou você está com o Senhor ou você está contra. E essa palavra ela vai nos estimular a tomarmos uma posição a partir de hoje, em todas as áreas da nossa vida, para rompermos naquilo que Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo e sempre foi o propósito de Deus para a humanidade, para mim e para você. Nós vamos falar nessa noite sobre para dominar, de como nós fomos destinados para dominar. Eu sei que quando a gente fala sobre dominar, a gente tem essa questão de que parece alguma coisa negativa, né? Estamos falando de alguma coisa assim como se apropriar de algo, né? Exercer um poder ditatorial sobre alguma coisa, né? Talvez a gente tenha esse sentido, né, de dominar como algo muito negativo, mas embora essa palavra seja conhecida para nós dessa maneira, eu creio que o que Deus quer nos estimular nessa noite é aprendermos que dominar faz parte de um projeto de Deus para nós e não tem nada a ver com esse lado negativo de nós subjugarmos as coisas ou subjugarmos as pessoas, mas num sentido muito mais amplo e poderoso, na qual eu vou trazer para vocês através de dois textos que eu quero iniciar essa ministração sobre destinado para dominar. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, nos versículos 26 e 27. E a palavra do Senhor diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher o criou. Eu friso aqui no versículo 26, tenha ele domínio, tenha o homem domínio. Deus determinou, tenha o homem domínio. Essa palavra, domínio, eu quero trazer para vocês uma tradução em duas partes. Primeiramente, eu quero falar sobre aquilo que os nossos dicionários falam sobre o que é dominar. Então, dominar no dicionário é ter grande ascendência, autoridade, conhecer e saber empregar com proficiência, conquistar, prevalecer, vencer, ok? Mas a palavra original desse texto no hebraico, essa palavra dominar, na verdade é hadar, que quer dizer governar. Essa palavra tem totalmente um sentido de autoridade para estabelecer alguma coisa, ok? Governar. E eu queria também trazer um outro texto que está lá em Salmos 115, 16, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Guarde esse texto ao longo de toda a administração, porque muitas coisas que nós vamos falar vai estar relativo especialmente a o homem dominar e sobre os céus são os céus de Deus, mas a terra Deus criou e deu para os homens. Amém? Eu quero fazer uma pequena introdução, né? Nós comentamos aqui sobre o livro de Gênesis. Qual que era o projeto inicial, o projeto principal, né,
de Deus para a humanidade. Então Deus criou Adão, Deus criou uma ajudadora para Adão, Eva, e Deus os colocou no jardim do Éden, e até aquele momento, Adão e Eva eram imortais, eles eram perfeitos, eles não conheciam o pecado, e eles andavam em comunhão, em intimidade com Deus. A palavra de Deus fala que o Senhor visitava eles na viração do dia, no final do dia, para ver como as coisas tinham acontecido durante aquele dia, né? A Adão ele deu algumas funções, alguns trabalhos, né? Cultivar, guardar, né? O jardim. Ele deu algumas atribuições a Adão, como dar um nome às criaturas. E Deus passava para conversar com Adão, com Eva, com a sua criação, né? Na viração do dia, para ter um relacionamento com o homem. E o homem era perfeito. O homem não conhecia a morte. O homem não conhecia a separação de Deus. Porém, com o pecado, essa história mudou. A sintonia que havia entre o homem e o Senhor foi quebrada. A comunicação que havia entre o homem e Deus foi quebrada. E essa comunicação só foi restaurada efetivamente quando Jesus Cristo, Deus, veio à Terra e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que conosco, né, sobre as nossas vidas, viesse a sua ressurreição e com ela as bênçãos, as vitórias, né, a herança que nós temos no Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Foi muito importante que Jesus viesse para cumprir essa missão, para que nós pudéssemos de novo poder dominar. Porque quando o homem pecou, ele perdeu o domínio. Ele perdeu o domínio sobre a terra. Mais para frente nós vamos ver isso. Ele perdeu o domínio sobre a sua vontade, porque nós ficamos inclinados ao pecado. Nós somos inclinados a fazer aquilo que é ruim. Gente, é natural você pensar nisso. É muito mais antinatural eu ter que preparar o meu ser para deixar de pecar, porque se eu deixar a vida me levar, eu vou andar no pecado. Isso é a natureza humana caída por conta do pecado. Quando Jesus estabeleceu o domínio de novo sobre nós, então o homem pôde ter a possibilidade de então dominar sobre 3 áreas muito importantes, que é essa que nós vamos estar falando nessa noite. O homem poderia ter de volta o domínio próprio, ele poderia ter o domínio sobre a sua casa e ele poderia ter o domínio sobre o seu território. Isso só foi possível através da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Por conta dessa vitória, hoje nós podemos experimentar esses 3 níveis de domínio, e esses 3 níveis de domínio têm uma sequência lógica. Não adianta você dominar numa esfera mais alta sem dominar na esfera mais baixa. É necessário que nós entendamos como funciona, né, o sonho de Deus com relação ao homem dominar aquilo que Deus criou para ele. E eu quero começar falando para vocês sobre o domínio próprio. Talvez as pessoas imaginem que seja mais fácil dominar a si mesmo do que dominar a sua casa, ou que dominar o seu território, né, o lugar onde o Senhor te colocou. Mas eu quero te dizer que a grande luta que nós temos, a inicial e a primeira, é dominar sobre nós mesmos. Você já viu aquelas pessoas que entram numa roda de amigos que estão conversando, né, e de repente ela começa a falar um monte de besteira porque fala sem pensar, não tem domínio sobre a sua língua e acaba se colocando numa situação complicada? Pois é exatamente disso que nós estamos falando. Não apenas especificamente do domínio sobre a nossa língua, mas do domínio sobre o nosso corpo, sobre os nossos pensamentos, num âmbito geral. Nós perdemos esse domínio com o pecado, mas em Cristo Jesus nós temos possibilidade de retomar esse domínio de uma maneira sobrenatural. Naturalmente, nós não vamos conseguir, porque a nossa carne é inclinada ao pecado, mas nós vamos conseguir através do Espírito Santo de Deus. Amém? Se nós não tivermos, gente, domínio sobre nós mesmos, se nós não aprendermos sobre domínio próprio e não colocarmos em prática isso, se nós não colocarmos isso
como uma lei do nosso dia a dia, ter o domínio próprio e exercer, nós não conseguiremos de forma alguma dominar nas outras esferas. Amém? Eu quero que você entenda isso, porque esse é o ponto principal onde nós começamos. E nós vamos tratar isso dentro de nós primeiro, porque nós tratamos as coisas de dentro para fora, porque o Espírito Santo de Deus trabalha de dentro para fora. Amém? Então, nós precisamos aprender sobre domínio próprio e precisamos exercê-lo. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: visto como, pelo seu divino poder, de quem? Do Senhor, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essa palavra piedade, no original no grego, eusebeia, quer dizer reverência, fidelidade a Deus, ok? Então, visto como pelo poder de Deus nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e nos conduzem à fidelidade a Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Lembra que nós lemos lá no livro de Gênesis, né, que Deus determinou ao homem que ele dominasse sobre todas as coisas. Né? Esse dominar, que é para nós, né, o sentido correto é governar. Esse sentido de governo nós perdemos com o pecado e nós entregamos para o nosso adversário. Entenda uma coisa muito importante. Tudo no reino espiritual, e perceba que o reino espiritual ele é superior ao reino físico onde nós estamos. As coisas primeiro se realizam no reino espiritual e depois elas se realizam no reino físico. Ok? Então, o que você precisa entender é que no reino espiritual existem leis. Essas leis não podem ser quebradas. Essas leis não podem, nós não podemos, né, como eu já dei exemplo em algumas outras ministrações e até mesmo nas aulas que nós tivemos do curso de vida cristã, se nós quebrarmos essas leis, elas virão sobre nós com alguma consequência. E não tem como nós quebrarmos essa lei ou estas leis sem que Deus as saiba. Ok? Então é muito importante nós compreendermos que quando nós quebramos essas leis, quando nós pecamos, o pecado produz a morte. E quando nós como humanidade, estou falando lá no Jardim do Éden, nós, pela rebelião, quebramos uma lei que Deus havia estabelecido, por conta disso a morte entrou, e por conta da morte que entrou, nós nos tornamos escravos do pecado. Mas o que esse texto está dizendo é que, pelo poder de Jesus Cristo, nós que éramos escravos do pecado, hoje nos foi dado todas as coisas, todas as condições, as ferramentas, o poder, a palavra, o Espírito Santo, que essas coisas todas vão nos conduzir à vida. Que vida? A vida abundante. Não é apenas a vida eterna, mas a vida abundante do Senhor para a minha vida e para a sua. Eu não sei se você está vivendo essa vida abundante que Deus sonhou para você. E viver uma vida abundante não é viver uma vida onde tudo dá certo, nós não temos obstáculos e não temos lutas. Muito pelo contrário, nós temos obstáculos e temos lutas, e são por causa desses obstáculos que nós somos mais do que vencedores, porque diante deles, diante de todas essas coisas que nos foram doadas para termos uma vida plena, é que nós nos tornamos vencedores diante dessas circunstâncias. E essas coisas nos conduzem à vida plena que Deus tem para nós, que é uma vida de submissão ao Senhor, de modo que estejamos em obediência à sua palavra. Não tem como nós termos domínio próprio sem antes nós nos submetermos ao Senhor e à sua palavra. Toda vez que nós questionamos a palavra do Senhor, nós estamos questionando uma direção e uma lei espiritual. Isso prova que nós não temos domínio próprio. Amém? O domínio próprio vai agir nas nossas vidas, produzindo um fruto bom, por causa das nossas boas decisões. Eu quero dar mais um texto para vocês, que está na carta de 2 Pedro, capítulo 1, nos versículos 5 e 6, e diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio.
Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade ou a fidelidade a Deus. Eu quero ler esse texto de uma outra maneira, mais simples de você compreender a sequência lógica, né, que Deus estabeleceu nesse texto para as nossas vidas. Esse texto está dizendo assim, de maneira bem coloquial, bem simples. Nós, focando seriamente no poder de Cristo que produz em nós a vida, peguemos a nossa fé e juntemos com a pureza, com a conduta virtuosa de Cristo. Com essa conduta virtuosa e com essa pureza, juntemos o entendimento santo da sua palavra. E isto juntemos ao nosso autocontrole. E com essas coisas todas perseveremos. E em tudo isso sejamos fiéis ao Senhor. As nossas vidas, gente, elas são formadas por todas as decisões que nós tomamos. Você já parou para pensar quantas decisões você toma num único dia? Desde que você acorda de manhã até a hora que você vai tomar o seu café, as coisas que você vai comer, né? Que horas você vai sair, que horas você vai tomar o seu banho, como você vai fazer para chegar no seu trabalho, quais são os projetos que você vai desenvolver dentro do seu trabalho, seja você empresário ou funcionário. Quando você vai almoçar, que hora você vai almoçar, o que você vai comer. Gente, estou falando apenas das decisões normais do dia a dia, fora aquelas que são as decisões extremamente importantes que nós precisamos tomar com relação ao nosso futuro, com relação à nossa carreira. Vamos nos casar, vamos ter filhos, né? Vamos continuar aqui ou vamos nos mudar. Uma série de decisões que nós tomamos e nós somos formados e somos frutos de muitas dessas decisões. Agora eu gostaria que você refletisse se você hoje, sentado aqui, é fruto de uma maioria de boas decisões para que você chegasse até esse momento, ou se você é fruto de uma maioria de más decisões. Muitas pessoas amargam as decisões tomadas equivocadamente, tomada pelas emoções, tomada pela raiva, ou pela alegria extrema, ou pela paixão, né? Decisões tomadas sem pensar, sem refletir, e quais são as consequências que isso traz. Gente, nós fomos criados por Deus para tomarmos decisões. Eu sei que muitas vezes nós queremos delegar a Deus essa função e falar, Senhor, seja feita a tua vontade, eu não vou fazer nada, faz o Senhor, e o que o Senhor decidir está decidido. Mas o que nós precisamos entender é que, embora isso seja salutar, nós querermos que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, nós somos participantes disso. Deixa eu ler um texto para você que está no livro de Deuteronômio, capítulo 11, nos versículos 26 a 28, e a palavra do Senhor diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. O Senhor colocou diante de nós. Quando ele fala que coloca a bênção e a maldição, não significa que ele criou algo ruim para colocar diante de nós, para nós escolhermos ou não. Nunca se esqueça que Deus é perfeito, né? O mal é exatamente como o frio. O frio, ele é a ausência de calor. Nós não medimos o frio, nós medimos o calor, porque o calor é energia. Então nós medimos a ausência de calor, que é o frio. O mal é a ausência de Deus, ok? Então existe para nós a possibilidade de optarmos por Deus e existe a opção de nós optarmos pela falta de Deus. É isso que o Senhor está falando para nós. E lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É muito interessante, né, que Deus não nos deixou literalmente sem eira nem beira, sem uma direção. Ele já falou para nós, olha, vão existir dois níveis de decisão que você precisa tomar. Um que vai levar à bênção, o outro que vai levar à maldição. Um que produz vida e o outro que produz a morte.
Então, deixa eu te dar a dica se é que você não está entendendo, né? O Senhor dizendo, vou te dar uma dica. Escolhe a vida e escolhe a bênção. Amém? Para que você viva, para que você tenha vida abundante, para que você viva os planos de Deus, para que você seja inundado pela presença dele e possa ter uma vida que frutifique. Amém? Se nós optarmos corretamente, nós teremos a plenitude de Cristo para viver nas nossas vidas e não uma vida rasa, fraca, vazia, na qual nós sempre estamos tentando nos encher de alguma coisa que produza em nós ou alegria, ou prazer, ou satisfação. E vamos buscar essas coisas no mundo que está à nossa volta e não vamos conseguir. Essas coisas podem trazer momentaneamente prazer, satisfação e alegria, mas nada produz alegria perene e satisfação plena como a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Domínio próprio é eu tomar a decisão correta na direção correta. O pecado não tem mais poder de nos dominar por causa do sacrifício de Cristo Jesus, porque ele levou sobre si a nossa condenação. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53. Amém? Então, por conta disso, e através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós podemos vencer o pecado e podemos ter, enfim, o domínio próprio sobre as nossas atitudes. Eu quero ler um texto para você, está em Romanos 6, nos versículos 10 a 14, que diz assim: Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Gente, domínio próprio é algo muito sério, né? Quantas pessoas você conhece que chegam para você e falam assim, olha, eu estava até suportando, eu estava até aguentando, mas aí deu 5 minutos e aí eu saí chutando tudo, quebrando tudo, né? Pessoas que não conseguem se dominar diante de várias coisas, diante das seduções desse mundo, né? O pecado da sensualidade, da mentira, da vaidade, do engano, né? Das drogas e tantas outras coisas que nesse mundo existem e que tentam nos tragar. Nós precisamos ter domínio próprio. Domínio próprio é dizer não para essas coisas. Amém? Domínio próprio é você abrir aquele site de notícias da internet, né? E hoje a gente tem uma série de sites que trazem algumas informações, mas mesclam com um monte de porcarias, né? E de repente tem aquele quadrinho ali que está puxando para ver alguma modelo que fez alguma coisa assim assado, você começa a ficar meio tentado com aquilo. O que é o domínio próprio? Não. Eu não vou cair na sensualidade, eu não vou cair no engano, eu não vou cair nesse negócio das drogas, da bebida, de me entregar a estas coisas. Eu não vou permitir, né, que a minha vida se torne presa a estas coisas. Isso é domínio próprio. O domínio próprio é dizer não para o pecado, é vencer o pecado. Amém? Eu não estou falando para a gente resistir à tentação, porque já falei para vocês, nós resistimos o diabo, e resistimos o diabo na palavra de Deus, mas a tentação a gente foge. Amém? Você nunca vai se colocar numa situação de risco. Então o domínio próprio nos leva a tomar as decisões corretas, que nos levem a viver a bênção de Deus. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. A sua carne estará trabalhando contra você. Mas Deus fala, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse texto, gente, está numa das histórias mais terríveis da Bíblia. Né? E logo no começo de tudo, assim que o homem sai do Jardim do Éden por causa do pecado, né?
Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Os 2 trazem uma oferta diante do Senhor. Vocês lembram dessa história? Caim trouxe do fruto da sua terra, porque ele era agricultor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Deus atentou para a oferta de Abel, porque a oferta de Abel era as primícias, era o melhor que ele tinha, e Caim entregou o que sobrava, ok? Por conta disso, porque Deus aceitou a oferta de Abel, começou a gerar no coração de Caim um negócio estranho. Começou a gerar ali uma certa inveja do seu irmão. Como assim ele conseguiu agradar a Deus e eu não? O que tem na oferta dele melhor que a minha? Não sei se você já viu a gente assim invejosa, que o dos outros sempre é uma porcaria, né? E o dele é sempre o melhor. Mas na verdade o que ele sempre sonhou é ter o do outro, porque o que ele tem nem para ele é bom, né? E naquela hora que aquele sentimento vai se formando dentro dele, Deus vem e avisa: olha, Caim, tem uma situação aqui acontecendo. Tem um sentimento se formando dentro do seu coração e eu estou vendo. Se você alimentar ele, se você der vazão a ele, se ele for um desejo maior do que o seu de vencer, ele vai te tomar. Mas já estou te dizendo desde agora, Caim, você tem que dominá-lo. Mas o que é que Caim fez? Caim se entregou àquele desejo e matou o seu irmão por inveja. Então, gente, o domínio próprio é muito importante. Ele é aquele que vai dizer não, é o basta. Daqui para frente não caminho, saio dessa situação, tomo uma decisão correta, eu tomo decisões baseadas na palavra do Senhor, eu tomo decisões baseadas em oração. Amém? Isso é algo que todo crente deveria fazer. Não estou dizendo que com isso, se você deve orar ao Senhor, você deve beber água ou não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a maioria das nossas decisões, e principalmente as grandes decisões que nós tomamos, deveriam ser debaixo de oração, debaixo de direção do Senhor, para que nós possamos tomar boas decisões. Amém? E precisamos dominar sobre a nossa carne. Nós precisamos dominar sobre o desejo que a nossa carne tem, a inclinação que a nossa carne tem para o pecado. Precisamos. Deus demanda isso de mim e de você. E através do Espírito Santo de Deus, nós não temos desculpa nenhuma para falar: ah, eu caí porque o meu desejo foi maior do que a minha vontade. Amém? Você nasceu para dominar a sua carne. Sabe aquela, acho que é uma canção, né, que fala, né? Deixa a vida me levar. Eu quero te dizer uma coisa: não deixe a vida te levar. Porque se ela te levar, você vai para um buraco, para o abismo ou para o poço. Também tem uma outra palavra que muitas pessoas falam em jargão normal, né? Deixe o seu coração te guiar. Não faça isso. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Então você deve guiar o seu coração. Amém? Não deixe nem a vida, nem o seu coração, nem as suas emoções guiarem as suas decisões. Mas paute a sua vida na palavra do Senhor e decida através disso. Eu tenho certeza que você pode se lembrar de algumas decisões que você tomou pelos motivos errados, equivocadas e as consequências que isso trouxe para a sua vida. Pois é exatamente isso que nós estamos falando. Amém? Deus já deu autoridade e poder para que você possa dominar sobre a sua vontade, para que você possa dominar sobre a sua carne e possa andar em santidade dentro da vontade de Deus. Amém? Isso é muito importante nós desenvolvermos. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Isso demanda que nós busquemos a Deus e venhamos a nos submeter tanto a Ele como a sua palavra. Amém? Quero falar agora sobre o segundo nível de domínio que Deus determinou para as nossas vidas. Devemos dominar, devemos governar sobre as nossas casas. Amém? Gente, eu considero que o meu lar, né, a minha casa, quando eu falo da minha casa, não o prédio, né, não a construção, não as paredes que me cercam, o teto que me cobre, mas a minha família, o meu lar, ele é o meu porto seguro. Ele é o lugar onde eu venho para descansar. Ele é o lugar que eu venho para recompor as minhas forças. Ele é o lugar onde a palavra profética do Senhor se cumpre todos os dias.
Ele é o lugar onde eu encontro direção. É o lugar onde eu encontro apoio. Esse é o lar de um homem e de uma mulher. Se você não tem essas condições dentro do seu lar, se você não encontra na sua casa, na sua família, né, no seu lar, alegria, descanso, renovo, segurança, então a partir dessa noite muitas coisas vão mudar na sua vida. E você vai entender que existe uma batalha espiritual para destruir o seu lar e para demover você e as pessoas de fé da sua casa. Amém? E nós vamos entender sobre governar sobre a nossa casa e vamos e também ver alguns exemplos de que quando nós não governamos sobre a nossa casa com responsabilidade, coisas acontecem que às vezes nós vamos amargar para o resto dos nossos dias. Podemos encontrar o perdão no Senhor, nos arrependermos daquilo, sermos perdoados por Deus, mas vamos viver aquela vida com aqueles problemas, né? Com aquelas consequências que de repente poderiam ter sido evitadas de uma maneira tão simples. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 29, Jesus está dando uma dica muito importante para nós. Ele disse assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. O que Jesus está falando aqui? Olha, como é que o ladrão vai vir roubar a casa? Não, tem um valente lá dentro, tem alguém que é autoridade, tem alguém que cuida daquela casa. Para ele poder entrar lá e roubar os bens, ele primeiro tem que amarrar esse valente. Primeiro ele tem que amarrar aquele que tem a autoridade, aquele que tem o domínio. Depois que aquele que tem o domínio estiver amarrado, ele pode então saquear o lar, ele pode destruir o lar. Essa palavra, gente, é muito importante para nós. Porque ela fala literalmente de como alguém pode ser destituído da sua autoridade através das amarras. O que é que traz as amarras na vida de um valente? É o pecado. Amém? O pecado é que gera amarras, o pecado é que gera os grilhões que prendem as pessoas. Quando um lar é santificado pela palavra, quando as pessoas que habitam nesse lar buscam ao Senhor, eu não estou dizendo que existem pessoas que não pecam. Eventualmente, nós acabamos errando, gente, nós somos falhos. Amém? Mas nós estamos falhando buscando acertar. Agora, tem gente que não está em todas as áreas buscando acertar, mas deixou literalmente a vida levar e está pecando. Esses pecados trazem amarras e essas amarras vão permitir, né, o que nós chamamos de brecha espiritual. Imagine que a sua casa é como se fosse uma muralha que não tem portas, não tem janelas, uma muralha intrínseca, fechada. Quando você peca, nessa muralha se abre um espaço. Se esse espaço que se abre vai ficando cada vez maior, num primeiro momento nós temos as setas inflamadas, mas num segundo momento nós já temos demônios adentrando essa casa, que são os saqueadores. A palavra de Deus fala: o diabo veio para roubar, matar e destruir. É isso que está escrito. E ele vai adentrar nos lares e vai destruir os lares. Gente, quantas famílias não têm ciência do que é a batalha espiritual? Por causa do pecado que não é tratado, porque acham que está tudo bem, né? Que Deus é amoroso, Deus perdoa. Deus é amoroso e Deus perdoa. Mas a palavra de Deus diz que ele não vai tomar o culpado por inocente. Não se esqueça disso. Ele tem graça para nós. Mas graça não é permissão para pecar. Graça não é autorização para eu fazer o que eu quiser porque Jesus morreu na cruz. Graça é o empoderamento que Deus me dá para que, se eventualmente eu cair, eu tenho força para me levantar. E isso é muito diferente. Amém? Não sei se você já ouviu falar sobre espíritos malignos familiares. O que são isso, gente? O que é isso, se você nunca ouviu falar? Entenda que os demônios, que são os anjos caídos, né, só relembrando a história, né, Lúcifer, né, se revoltou contra Deus porque ele queria ser como Deus, né, e aí ele foi expulso da presença de Deus, ele se tornou o diabo, ok? Junto com ele, ele trouxe 1/3 do exército que existia, ou seja, 1/3 dos anjos. Então, imagine que a lábia
desse cara não é fraca, não, porque ele convenceu 1/3 do exército de Deus a acompanhá-lo à perdição. Então, entenda que ele tem uma lábia violenta. E quando ele caiu, ele colocou no seu propósito destruir a criação de Deus, que somos nós. Só que os demônios, eles não morrem, ok? Os demônios continuam, eles têm uma existência contínua. Existe, caso você não saiba, né, mas a Bíblia fala que existe um tempo que vai acontecer daqui para frente, no momento onde Jesus efetivamente tomar o domínio de todas as coisas, ele dominar sobre a terra, ele vier reinar aqui na terra, que ele vai amarrar Satanás, vai prender os seus demônios, depois vai jogá-los, depois do milênio, no lago de fogo. Mas até então, os demônios, eles não morrem. Então você imagina que um demônio que atacou o seu avô, tentando ele numa área, por exemplo, das drogas, e o seu avô caiu nas drogas, abriu uma brecha. Essa brecha espiritual permite que ele venha atacar o seu pai. Falei do seu avô, agora estou falando do seu pai. Ele permite que venha atacar a vida do seu pai. Aonde? Nessa mesma brecha, nas drogas. Se o seu pai cede e cai, abre uma brecha para atacar a sua vida. É por isso que você vê, gente, se você for pegar estatisticamente, né, os casais que se separam por adultério, normalmente, tá? É claro que eu estou generalizando, mas num grande percentual, isso vai se passar para os seus filhos. E os filhos, de alguma maneira, vão sofrer separação. Aí você fica imaginando, mas o que é isso? Isso, a gente não pode falar que é maldição hereditária, porque não é isso que a palavra fala. A palavra fala de demônios familiares que acompanham, buscando essas brechas onde eles possam entrar e produzir o mal. E uma vez que o mal é produzido numa geração, passa para outra. Lembra lá de Êxodo 20, né, quando Deus dá os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas eu sou Deus que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me buscam. Então o que Deus está falando aqui não é que Deus amaldiçoa, mas é que existem consequências do nosso pecado que vão muito além das nossas vidas. Entendam, pais que estão me ouvindo, né? É fundamental. Você muitas vezes está achando que o pecadinho que você está cometendo escondido, ninguém está vendo, não vai produzir nada. Eu quero te dizer, vai produzir sobre os seus filhos. Tenha temor disso, isso é muito importante. Pense nos seus filhos quando você tomar decisões, principalmente no que tange a abrir brechas na sua vida. Lá em Efésios, capítulo 6, nos versículos 10 a 13, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. E eu friso aqui, né, essa parte desse texto que é: porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. O que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui? A nossa luta não é contra as pessoas. Quantos lares que nós temos que os pais gritam com os filhos, sabe, uma falta de educação, de respeito. Maridos gritam com as esposas, esposas gritam com os seus maridos. Existe uma grande confusão dentro dos lares, uma guerra. Entenda uma coisa, existe uma guerra espiritual que quer destruir o seu lar. O seu inimigo não é o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus filhos e nem os seus familiares. E eu te garanto que se você provar disso que eu estou falando agora, você vai viver isso na sua vida. Se você está passando por uma situação como essa, que você tem muitos desentendimentos, muitas confusões dentro do seu lar, eu te estimulo, quando a próxima gritaria começar, você fechar a sua boca e não falar nada, e você for orar
E nessa oração você fazer batalha espiritual. O que é batalha espiritual? É repreender em nome do Senhor Jesus, debaixo da autoridade que Jesus deu a todo aquele que nele crê. Pois está escrito, eu vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum poder do inimigo lhes faria dano. Essa foi a autoridade que Cristo Jesus deu à sua igreja, a mim e a você. Faça batalha espiritual. Ore pela sua família, cubra a sua família. Interceda por eles. Você precisa fazer isso, isso é muito importante. Existe um combate contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra o nosso casamento. E o nosso inimigo não é o nosso cônjuge, não são os nossos filhos. O inimigo está fora do nosso lar, tentando destruir ele de fora para dentro. Amém? Nós precisamos, gente, tomar uma posição de domínio e de governo. Se você não governar a sua casa, quem vai governar é o diabo. Entenda isso. Não existe meio termo. Não existe assim, Deus vai governar. Tá, mas Deus não vai governar sozinho. Ele vai governar através de você. A obra do Senhor na vida do homem sempre foi destinada a ser feita a 4 mãos. Gente, quando Deus colocou Adão no jardim, ele falou para Adão, Adão, você cultiva, você vai ser um agricultor aqui nesse jardim. Ora, Deus podia ter colocado anjos para fazer agricultura lá e deixar o homem só contemplando Deus, só adorando a Deus. Mas Deus deu ao homem um trabalho, Deus deu ao homem um propósito. Isso exige que ele tomasse parte disso. Amém? É muito importante nós compreendermos que, como os céus são os céus de Deus e a terra Deus deu aos homens, Deus quer estabelecer através dos homens, ou seja, através de mim e de você, o reino dos céus na terra. Amém? Deus quer estabelecer a justiça do reino dos céus na terra. Ele quer estabelecer a santidade do reino dos céus na terra. E ele vai fazer isso através de você. Se você não governar a sua casa, quem vai dominar é o adversário. E quem vai governar é ele. Amém? Isso é muito sério. Eu quero contar uma história para vocês aqui, de como as pessoas não se dão conta. Eu vou contar a história para vocês de um cara que está na Bíblia, que a palavra de Deus diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Aí você pode estar imaginando, nossa, esse cara deve ter sido perfeito. Esse deve ter, depois de Jesus é esse que vem na sequência. É Jesus e logo depois esse, lá embaixo aí vem o resto da humanidade. Pois eu vou te dizer que não é verdade isso. Eu vou falar do grande rei Davi. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não errou. E eu vou contar para vocês algumas coisas que ele fez, mas porque ele se arrependia. Mas independente disso, ele sofreu algumas consequências que ele podia ter evitado. A história começa, uma das histórias, né? Começa em que Israel estava em guerra, mas Davi estava no seu palácio. Davi sempre foi homem de combate. Ele sempre esteve à frente do seu exército, um guerreiro habilidoso. Mas naquele dia, ele estava no seu palácio, passeando pelas suas varandas. E naquele dia, especificamente, havia uma mulher se banhando nua, e ele olhou para aquela mulher e perdeu o seu domínio próprio. Mandou descobrir quem era a mulher e trazer ela ao palácio. Ela era Batseba, ela era a esposa de Urias, um dos comandantes do seu exército. Davi a seduz e ela engravida. Com medo do que pudesse acontecer, porque a lei dizia, né, num caso de adultério como esse, que a mulher deveria ser apedrejada e existia até o risco de que Davi também fosse morto por conta desse pecado. Davi, tentando encobrir essa situação, manda chamar Urias lá da frente de batalha e traz ele para o palácio, oferece um jantar e dá muito vinho para ele ficar bem alegre. E depois fala, Urias, vai para casa que a tua esposa está te esperando. Só que, cara, esse soldado fiel a Davi, ele era muito mais fiel a Deus e a Israel e ao projeto de Deus do que até mesmo ao rei. E ele fala assim, como que eu vou voltar
né, para minha casa e vou dormir com a minha esposa e vou ter do bem bom, enquanto todos os meus irmãos estão no combate e alguns morrendo por causa de Israel, por causa do nome do Senhor. Então Urias ficou na porta do palácio e não foi para casa, e o plano de Davi não funcionou. Então o que ele fez? Ele chamou um dos principais do exército dele e falou, leva Urias para a frente de combate, coloca ele no lugar ali, deixa ele desprotegido, desguarnecido diante das frentes dos inimigos, para que ele morra. Ele deu essa ordem para que Urias fosse levado e abandonado na frente de combate, e realmente isso aconteceu. Depois foi passado para ele, olha, Urias foi para a frente de combate e ele morreu pelas mãos do inimigo. Adúltero, homicida. São essas duas coisas que aconteceram com Davi. Davi se arrependeu? Claro, quando o profeta vem falar para ele sobre o pecado que ele tinha cometido, ele rasga as vestes, ele entende, ele falou, Senhor, tem misericórdia, como eu fui burro, né, de tomar uma decisão dessa, de fazer uma coisa absurda como essa. Esse filho, né, de Batseba, porque como Urias morreu, então ele se casou com Batseba. Então esse filho que nasceu, logo depois morreu. Ele nem pôde curtir esse filho, já nasceu e já debaixo dessas consequências, né, das suas ações. Mas não parou aí. Embora Deus tenha restaurado o seu amor, sua fidelidade para com Davi, que Deus tenha restaurado o relacionamento com Batseba, né? Porque afinal de contas, de Batseba saiu Salomão, que foi o seu sucessor. Foi aquele que veio a suceder Davi, inclusive, para construir o templo do Senhor. Então, Deus perdoou Davi, mas as consequências disso vieram de maneira grave. Davi teve muitos filhos com outras mulheres, além de Batseba. Que um dos seus filhos, na verdade, né, que era Amnon, acabou se engraçando por Tamar, que era sua meia-irmã, ok? Então Amnon era filho de Davi e Tamar era filha de Davi também, mas de pais, de mães distintas. Então Amnon se engraçou por Tamar e quis de qualquer jeito ficar com ela, e ele arma uma cilada, traz ela para os seus aposentos e ali ele estupra ela, força ela. Como se não bastasse isso, ele a despede e a rejeita. Absalão, irmão de Tamar, também filho de Davi, toma as dores daquela situação e vê que o seu pai, embora tenha ficado muito irado com o que tinha acontecido, ele não foi, né, não teve um pulso firme para resolver aquilo. Então Absalão fica maquinando aquilo dentro dele. E alguns anos depois ele arma uma cilada e mata Amnon, seu meio-irmão. Logo depois disso, algum tempo depois disso, Absalão volta e usurpa o reino do seu próprio pai, fazendo com que Davi tenha que fugir, né, para não ter que enfrentar o seu próprio filho. E a palavra de Deus fala que Absalão montou uma tenda na frente do palácio. E as concubinas que Davi tinha deixado no palácio, Absalão levou essas concubinas para essa tenda e as possuiu ali, na frente de todo Israel. Percebe as coisas que vão acontecendo? Por conta do pecado? O que Davi não sabia, não entendia, é que aquilo viria não apenas sobre a vida dele, mas sobre a vida dos seus filhos. Salomão começou muito bem. Ele começou pedindo ao Senhor somente sabedoria para poder guiar o povo e cuidar de um povo tão numeroso. E Deus se agradou tanto de Salomão que ele falou, olha, só porque você me pediu conhecimento, sabedoria, não me pediu riquezas, não me pediu vida longa, eu vou te acrescentar, além da sabedoria e o conhecimento, as riquezas e a vida longa. O problema de Salomão é que ele conquistou muitos territórios também, como o seu pai, mas ele não conquistou com guerra, ele conquistou com acordos, e nesses acordos ele tomava mulheres dos outros povos. Diz a palavra que ele teve aí umas 300 mulheres, umas 700 concubinas. E o problema é que essas mulheres acabaram trazendo com elas os seus deuses, eram todas pagãs, e por conta disso Salomão acabou adorando outros deuses, saindo da presença de Deus. Amém, gente? Olha o desastre que aconteceu a partir de uma brecha que foi aberta na vida de Davi. Veio sobre os seus filhos, né? O sangue correu dentro da sua casa, né? Nós temos estupro, nós temos homicídio, nós temos idolatria e outras coisas que foram acontecendo. Agora, você pensa que isso só acontece com Davi e isso não acontece conosco?
Pois da mesma maneira, gente, quando nós abrimos uma brecha, a situação começa a ficar complicada e as consequências vêm. Quando eu estava à frente do Ministério de Jovens da nossa igreja, eu participava muito dos cafés com pastores e a gente estava, nessa época, debaixo da liderança de uma igreja ali, né, no Ipiranga, que uma igreja muito boa, uma bênção mesmo. E o líder de jovens deu um testemunho de uma restauração que Deus fez no casamento dele, mas houve uma série de consequências. Ele acabou, né, passando por uma situação de adultério. Por conta desse adultério, ele veio à bancarrota, era um cara muito bem sucedido, que tinha muita grana. Por conta do adultério, né, por conta da brecha, veio à bancarrota, ele perdeu tudo, e só não perdeu o casamento, porque ele chegou a tempo diante do Senhor Jesus, para que houvesse uma restauração que não foi imediata, né, que levou um tempo, mas que, glória a Deus, produziu esse efeito, né, produziu, né, a restauração dessa família, porém, houve um custo que se pagou por conta disso. Os nossos pecados, gente, têm consequências. Podem ser diferentes uma das outras, consequências maiores e menores, mas todo pecado traz consequências. Lá em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado-a por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meu recado agora é para vocês, homens. Maridos, sejam sacerdotes no seu lar. Sabe, uma das coisas que eu notei ao longo desse tempo que eu tenho estado no ministério é que as mulheres se convertem em muito maior número e com muito maior singeleza de coração do que os homens. Você já parou para refletir sobre isso? Quando você faz quando você chama as mulheres para um encontro, para um retiro, tem pilhas de mulheres para participar desses eventos. Mas quando você quer juntar homens, você tem que dizer que tem alguma coisa legal. Vai ter um churrasco, vai ter futebol, né, para ver se anima as pessoas a participarem. Se você só falar que é apenas um momento de oração, de guerra espiritual, é difícil em juntar os homens para esses eventos. Por que tem essa guerra, gente? Justamente por conta disso. Existe um modelo do homem dentro da sua casa, né, falando que como Cristo amou a igreja, né? Cristo é a figura do noivo, o homem é o noivo. Então existe essa figura de Jesus na vida dos homens para cuidar das suas esposas, da sua casa. É por isso que existe uma luta contra isso e é por isso que nós vemos as mulheres se convertendo em maior número e com maior sinceridade do que os homens. Porque quando um homem no seu lar se converte e se dobra, né, como ele é um tipo, não estou falando que a mulher também não exerça o poder, a autoridade debaixo do Espírito Santo, né, debaixo da direção de Jesus, claro que sim, né, um complementa o outro. Mas a Bíblia fala que o homem foi feito para a glória de Deus e a mulher para a glória do homem. Isso não é mais ou menos, não é que um é maior e o outro é menor, não existe essa diferenciação. Os dois têm o mesmo nível de importância, só que cada um tem um papel diferente. E esse talvez seja uma das grandes lutas desse tempo que nós vivemos e dessa agenda globalista, esquerdista, né? Tentando colocar a mulher no lugar do homem e o homem no lugar da mulher. Quando os dois perdem os seus papéis, gente, está tudo trocado e é um problema grave. Então, homens, sejam sacerdotes do seu lar, intercedam pela sua casa. Vocês são também o valente. A mulher também é. Os dois são. Mas o homem tem essa função importante de interceder, cuidar e cobrir as suas esposas de oração e de intercessão. Amém? Então, é muito importante que nós tenhamos esse posicionamento de dominar sobre as nossas casas, de governar sobre os nossos lares. Lá em Efésios 6, 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina e correção. Nós não podemos impedir isso. Nós não podemos deixar de disciplinar e corrigir os nossos filhos. A agenda globalista está nos incentivando, os pais em geral. Não, deixa, não bate de frente. Gente, nós estamos criando um exército de crianças rebeldes,
que dominam os seus lares quando deveriam estar debaixo da liderança dos seus pais. Então é muito importante que nós saibamos como corrigir sem provocar os nossos filhos à ira. Isso é governo da nossa casa. Então, você que tem filhos, né, converse, instrua, corrija. A Bíblia fala que Deus corrige aqueles que Ele ama. Se Deus nos corrige porque nos ama, por que nós não faríamos o mesmo com os nossos filhos? Nós somos melhores do que Deus, por acaso? É necessário, sim, a correção, a disciplina, a orientação, para que nós possamos ter essa situação de governo dentro da nossa casa. Eu quero fechar esse tópico trazendo uma história para vocês, que foi contada por um pastor que nos ministrou em 2006, se não me falha a memória, na nossa igreja, no congresso. E esse pastor contou que ele foi chamado numa casa de uma pessoa e eu não me lembro se essa era uma mulher e a sua filha, não me lembro se tinha um marido ou se era separado, o marido não estava aquele dia lá. E ela conta que a filha estava se portando de maneira muito estranha, muito esquisita, e o pastor foi lá para poder ver o que estava acontecendo, orar, interceder, e quando ele chega, né, na casa, a mulher vem atendê-lo, a criança vem, e aí ele vira para a criança, porque era uma criança de talvez uns 7, 8 anos, que menina mais bonita, né? E ele conta que essa menina respondeu para ele assim, sai daqui, pastor. E aí ele até falou assim, né, brincando, ô menininho da voz grossa, né? Eu falei, peraí, o que está acontecendo aqui? E aí ele começou a interceder e orar no espírito. Falou, escuta aqui, ô seu vagabundo, falando pro demônio, né? Escuta aqui, seu vagabundo. O que você está fazendo dentro dessa criança? Como é que você entrou aí? Quem te deu autorização para você entrar aí, vagabundo? E aí ele fala assim, foi a mãe dela. Não estou entendendo. Como assim foi a mãe dela? A mãe dela vive chamando ela de desgraçada. Desgraçada. Entende o que eu quero dizer? Então ele estava contando para nós essa história da seguinte maneira. A mãe, chamando a filha de desgraçada, né, constantemente abriu uma brecha espiritual para que um demônio pudesse entrar na vida daquela criança. Pais, declarem a bênção do Senhor sobre os seus filhos. Isso não quer dizer que a gente não vai corrigir eles. Isso não quer dizer que a gente não vai discipliná-los. Sim, temos que corrigir e disciplinar, sim, mas também temos que amar, temos que educar, temos que conversar, ensinar, preparar e principalmente estimular os nossos filhos à palavra do Senhor e dizer como eles são bênção, como eles são virtuosos, que eles têm sim virtudes que talvez nem eles conheçam ainda, mas têm. Não adianta ficar falando assim, não serve para nada, não vai ser ninguém na vida. Nunca declare isso para os seus filhos, mesmo que naquele momento eles estejam perdidos. Porque existe um potencial de Deus na vida deles e você tem que estimular isso. Você tem que estimular como pai, como mãe, na vida deles, amém? É muito grave isso. A maneira como nós lidamos com a nossa casa vai trazer consequências, às vezes, extremamente complexas. Amém? A sua casa é o seu primeiro território. E agora eu quero terminar essa palavra falando sobre o domínio do território que Deus nos colocou. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, nós lemos no começo, né, dessa ministração, que diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Entenda, Deus deu o domínio e o governo da terra para o homem. O sistema de governo que Deus queria implantar na terra era exatamente o sistema do reino dos céus. E ele seria implantado através de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram e se rebelaram contra Deus, essa autoridade que estava sobre eles recaiu automaticamente sobre o nosso adversário. Por causa do pecado, quem ficou com a autoridade foi o nosso adversário. Veja lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, o que era o jardim do Éden? Era o território onde Deus colocou o homem e naquele território ele falou para ele, olha, este lugar eu estou te dando para você cultivar e guardar. Seja responsável sobre este território. O território é importante? Extremamente importante. Extremamente importante. O problema é que com o pecado, essa autoridade,
acabou caindo sobre o diabo. E eu quero só ler um texto para vocês, para corroborar com isso que eu estou falando, só para vocês verem quão profundo é. Está lá no livro de Lucas, capítulo 4, nos versículos 5 a 8. Lucas 4, 5 a 8. Diz assim: E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Onde é esse momento? Esse momento estava Jesus e o diabo no deserto. Lembra aqueles 40 dias? Jesus recebeu o Espírito Santo no batismo, foi para o deserto, ficou 40 dias, né, sendo tentado pelo diabo. E aqui é o diabo chegando diante de Jesus, né? Mostrou no momento todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, né? O diabo falando para Jesus, se você prostrado me adorar, toda a autoridade e glória desses reinos será sua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Perceba que, embora a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, né, você poderia falar assim, não, Carlão, mas o problema é que aqui o diabo está mentindo para Jesus. Não, ele não está mentindo para Jesus. Você sabe que ele não está mentindo porque Jesus não contesta o que ele fala. Perceba que ele fala, eu vou te dar a glória desses reinos e a autoridade desses reinos todos que você está vendo. Jesus não fala para ele assim, você não tem autoridade sobre eles para me dar. Jesus não fala isso. Jesus só fala assim, eu vou adorar somente a Deus porque é isso que está escrito. Porque Jesus sabia que era verídico. Por isso que a palavra do Senhor fala que o mundo jaz do maligno. Isso não quer dizer que a terra e as coisas que existem na terra, as plantas, os animais, pertencem ao diabo. Não é isso. Tanto é que a palavra de Deus fala que a terra, né, a terra física, ela pertence ao Senhor. O que nós estamos falando aqui, né, que o mundo jaz do maligno, essa palavra mundo é o sistema. O sistema deste mundo está nas mãos, está debaixo da autoridade de Satanás. Deus tinha um projeto para reverter isso, né? Esse projeto começou efetivamente com Abraão, né? Deus chamou Abraão para fazer dele Abraão e através dele uma descendência numerosa. E qual era a função? Né? Qual era a função do povo hebreu, gente? Já parou para pensar nisso? Deus se agradou de separar um povo da terra e fazer, né, desse povo a família de Deus e eles viverem as bênçãos de Deus e o resto viver, né, perdido nos seus ritos pagãos, morrendo, né? Não era esse o projeto de Deus sempre foi a salvação da humanidade, mas ele precisava começar isso com alguém. Ele precisava que alguém estabelecesse na terra o governo do céu. E foi assim que ele fez através de Abraão e da sua descendência, né? Os patriarcas, os hebreus, hoje judeus, não é isso? Através desse povo, Deus quis estabelecer as suas leis aqui na terra e estabeleceu um território, porque lembra que Deus deu para o povo um território? Olha, vou te dar uma terra que mana leite e mel, né? Um lugar onde vocês vão prosperar, crescer. O que é que Deus estava falando? É como se fosse o jardim do Éden deles. Olha, eu quero que vocês implantem a minha lei na terra. E para começar, eu vou dar um território para vocês. Nesse território, vocês vão se estabelecer e dentro desse território, vocês vão obedecer rigidamente às minhas leis e não vão se desviar. Esse era o projeto de Deus. Por quê? Através disso, esse território poderia ser ampliado e estaria sobre toda a terra. Mas o próprio povo hebreu se desviou, adorando outros deuses. E você conhece a história, né? Deus teve a sua medida, né? Sua medida de indignação, até que o povo foi todo para o exílio, dominado pelos adversários, né? Aquele povo foi levantado por Deus para dominar todos e foi dominado pelos seus adversários. Por quê? Rebeldia e idolatria. Virou as costas para o Senhor. Mas o projeto de Deus nunca mudou. Como eles não estabeleceram o reino de Deus na terra, Deus chamou um outro povo. Olha só que coisa tremenda, gente. Lá no livro de João, né, João judeu, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, veio para o que era seu. Quem era seu? O povo judeu. Mas os seus não o receberam. E lá em Mateus 21, 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O que é que aconteceu aqui?
Tá, vocês não querem implantar o meu reino na terra? Eu vou chamar um povo que quer. Sabe quem é esse povo, gente? É a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo, eu e você. Deus nos deu essa responsabilidade de nós implantarmos a lei do reino dos céus, a justiça do reino dos céus, a verdade do reino dos céus, aqui nessa terra. O homem não foi feito para o céu, o homem foi feito para a terra. E é aqui que nós devemos estabelecer a sua glória. Amém? O que é esse povo que vai produzir frutos? Somos nós. Nós temos que produzir o fruto. Através das nossas vidas, as pessoas têm que ver o que é a lei, a justiça, a verdade, as bênçãos que existem no reino dos céus e quando elas são aplicadas sobre o território. Amém? Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Essa palavra Deus está trazendo para a minha vida e para a sua. Nós éramos os gentios, éramos os perdidos. Mas porque aqueles que Deus tinha separado não tomaram com responsabilidade aquela palavra para implantar o reino de Deus na terra, então Deus levantou um outro povo, a sua igreja, a igreja de Cristo Jesus, em todo o mundo, em todas as denominações, todos aqueles que são de Cristo e fazem parte do seu corpo, são esses que são responsáveis por estabelecer aqui na terra o reino de Deus. Amém? Eu sei, gente, que existe esse dito popular, né? Que o homem vai para o céu, o homem, até dizem assim, né? O homem quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é isso? Eu quero te dizer uma coisa, nós vamos para o céu momentaneamente, né? Nós vamos viver as bodas do Cordeiro, que é um tempo que a igreja vai passar no início ou no meio, aí da grande tribulação, né? Aí cada um tem a sua doutrina, o seu entendimento com relação ao tempo do arrebatamento e do tempo que vai ser ressuscitado os mortos em Cristo, né? Mas independente de qual seja esse tempo, né, existem as bodas do Cordeiro, que é literalmente o Senhor vai tomar nos ares o seu povo, a sua igreja, para um banquete, para um tempo de festa, para um tempo de tratamento de Jesus, para um tempo onde a sua igreja vai ser trabalhada em definitivo. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar para governar sobre a terra, ele trará os seus santos consigo, trará a sua igreja, né? A apóstola Lilian muitas vezes fala isso, ela sempre fala, na verdade, a mesma coisa, ela fala assim, Senhor, quando eu voltar, eu quero que o Senhor me traga para o Brasil, porque essa é a terra que o Senhor me plantou e é aqui que eu quero governar junto com o Senhor. Porque a palavra de Deus fala que os santos do Senhor, ou seja, todos aqueles que amam a Jesus, esses voltarão com ele para governar sobre as nações. Amém? Isso não é para um grupo seleto, isso é para todo aquele que ama o Senhor Jesus. Não é apenas crer no Senhor Jesus. Entende o que eu quero dizer? Eu quero te contar uma coisa que não sei se você sabia, né? Não adianta você falar para mim assim, mas Carlos, eu creio em Jesus. Eu quero te dizer que o diabo também crê. Vou te dizer até mais. O diabo viu a Jesus e você não viu. É mais do que isso. É amar o Senhor Jesus. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam, são esses que me amam. Palavras do nosso Senhor. Amém? Para esses que amam o Senhor, nós estamos destinados a governar nessa terra, a terra que Deus fez para o homem, para que aqui seja estabelecido a sua lei, a sua justiça. E lá em Apocalipse 21, versículos 1 e 2, diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Né? Em Apocalipse 21, 3, então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, a habitação de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Gente,
Os céus são os céus de Deus, mas a terra, esse território físico, Deus deu para nós governarmos. Sabe, gente, eu sei que tem pessoas que são meio reticentes com relação, por exemplo, a crente na política, até porque a gente vê muitos exemplos ruins, infelizmente. Infelizmente. Mas eu quero te dizer, se aqueles que amam o Senhor e que conhecem a justiça, que conhecem a palavra e que conhecem as leis, se esses não forem os homens que estiverem à frente dos postos de governo para trazer sanidade às leis que vão ser produzidas, quem vai trazer? O ímpio, que está debaixo do pecado, da corrupção, do engano? Gente, nós fomos chamados para governar e nós podemos governar a partir das posições que o Senhor nos colocou. Como assim? Vou te falar de maneira prática. Você pode, além de governar sobre a sua casa, que nós já falamos sobre isso, você pode governar sobre o seu trabalho. No lugar onde você foi colocado, talvez você não seja o chefe do chefe, você não é diretor de uma empresa, você não é gerente, talvez você seja só um funcionário. Mas mesmo sendo um funcionário, dentro das suas atribuições você tem um nível de autoridade. Estabeleça dentro deste nível de autoridade os princípios de Deus. Amém? Se você já tem um cargo de liderança, estabeleça os princípios de Deus debaixo da sua liderança. Eu não estou falando para você converter pessoas para uma religião. Nós não fomos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para pregar o evangelho. Nós não estamos chamando pessoas para fazerem parte da nossa religião. Aliás, digo para vocês, gente, a religião separa os homens. Por causa de religião, pessoas se matam todos os dias. Não aqui no Brasil, mas em outros lugares. Nós estamos falando de o amor a Jesus. Nós estamos falando da igreja de Jesus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando literalmente de nos submetermos ao Senhor. Se você crê que isso é religião, entenda como você achar melhor. Quando as pessoas me perguntam qual é a sua religião, eu amo a Jesus Cristo de Nazaré e para mim a lei é a palavra de Deus. Então você é evangélico, você é católico? Você determina. Se você for determinado dessa maneira, eu sou protestante. Sou evangélico protestante. Mas não é esse o ponto. O ponto está aí. Quem ama a Jesus, quem está disposto a estabelecer o reino de Deus onde estiver, estabeleça o reino de Deus aonde o Senhor te colocar. Talvez Deus tenha plano para você ir para as nações para ministrar lá, para levar às nações o avivamento que você tem recebido aqui no Brasil, o poder do Espírito Santo que tem sido derramado aqui no Brasil. Mas o Senhor Deus te plantou aqui. Nunca se esqueça disso. O Senhor Deus te plantou aqui. Você acredita que existe algum acaso na formação do seu ser? Você acredita que o fato de você ter um timbre de voz de um jeito, de você ter uma altura X, de você ter a cor dos seus cabelos de uma maneira, que isso é obra do acaso? Ou você acredita que a sua existência expressa exatamente um sonho de Deus? Você não é fruto do acaso. Duas células que se fundiram e gerou você. Você acredita nisso? Não, você não acredita nisso. Você não é obra do acaso. Agora, se você não é obra do acaso, você acredita que você ter nascido no Brasil é obra do acaso? Você já parou para pensar nisso? Esse é o território que o Senhor colocou nas suas mãos agora. Lute por ele. Faça a guerra espiritual. Estabeleça os princípios de Deus aonde você estiver. Porque quando há um pecado num posto de governo, há uma brecha para o nosso adversário entrar. Quando há santidade num posto de governo, qualquer que seja, não falo do governo, prefeitura, governador, presidente. Quando há santidade em qualquer posto de autoridade, há a bênção de Deus e há o poder de Deus se manifestando. Amém? Você foi chamado para exercer domínio. O que é domínio? É governo. Exercer autoridade debaixo das leis que regem o reino espiritual, debaixo das leis que regem o coração de Deus. Enquanto nós não tivermos ciência de que nós fomos chamados para dominar, nós vamos permitir que o nosso adversário vá roubando, matando, destruindo, matando os nossos sonhos, destruindo as nossas famílias, roubando as bênçãos que o Senhor tem para nós. Mas quando nós nos posicionarmos em guerra, nós vamos dominar e conquistar tudo aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Amém?
eu queria que você repetisse comigo uma oração nessa noite. Se você crê que essa palavra é para você, se você crê que Deus te deu autoridade para governar, primeiro para governar a sua vida, que começa daí. Se você não pode governar a sua vida, você não vai governar ninguém, nem nada. Domínio próprio. Deus te deu autoridade para você governar sobre a sua família, porque a família é um sonho de Deus. Não deveria estar à disposição dos ataques do nosso adversário. E dominar sobre o território que Ele colocou você, dentro dos níveis de autoridade que Ele colocou sobre a sua vida. Se você crê nisso, eu quero que você repita assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu compreendi que eu fui chamado para governar, para estabelecer o teu reino nessa terra, para estabelecer a tua justiça nessa terra. A começar da minha vida e da minha família, e nos lugares aonde o Senhor me levar e aos cargos que o Senhor me confiar. Então somente, Senhor, me dá força, me dá ousadia, intrepidez para adentrar no reino espiritual, declarando a soberania e o domínio do Senhor. E através da minha vida, governa, Senhor, nessa terra. Que eu seja santo, como santo é o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, que eu vou orar pela sua vida. Declarando um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero te chamar a atenção nessa noite. A parar de brincar de ser crente. E a exercer poder. Não quero dizer com isso que a sua vida vai deixar de ter alegria, que você vai deixar de ter momentos de descontração, de diversão. Não tem nada a ver. Deus é um Deus de prazer, Deus é um Deus de alegria. Creia nisso. Mas Ele quer também que nós entendamos que nós temos um propósito, uma missão e uma responsabilidade aqui. Não podemos abrir mão. Pai, graças eu te dou, meu Deus, pelo Senhor ter nos chamado das trevas para a tua luz. E é muito claro isso, embora tem pessoas que acreditam, Senhor, que nós nos exaltamos por sermos especiais. Nós não somos especiais. A única coisa que há de especial em nós foi o Senhor quem colocou em nós, é o teu Espírito Santo. E não fomos nós que buscamos o Senhor, foi o Senhor quem veio nos buscar. Foi o Senhor que se revelou a cada um de nós. E se o Senhor não tivesse feito isso, nós não o conheceríamos. Agora, pois, Senhor, por conta da autoridade que foi colocada sobre a vida de cada um de nós, a autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, o nome sobre todo nome, o nome acima de tudo, na qual nas suas mãos está o domínio, o poder e a glória para sempre. Estabelece através de nós, Senhor Deus, o teu reino. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, a dominarmos a nossa carne, a vencermos o pecado, a fecharmos as brechas. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar em santidade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos orienta, fala conosco, nos corrige. Faz o que tiver que ser feito, Senhor, até que nós andemos contigo. Senhor, nos ajuda a estabelecer o teu reino nas nossas casas, na vida dos nossos cônjuges, dos nossos maridos, esposas, dos nossos filhos, a estabelecer a tua verdade e a tua justiça, para que o nosso lar seja um porto seguro, para que o nosso lar seja uma torre de vigia, para que o nosso lar seja uma casa de oração, para que o nosso lar seja um lugar de repouso, de renovo da parte do Senhor. E nos dá, Senhor Deus, ousadia e intrepidez para adentrar nos territórios que o Senhor coloca debaixo dos nossos pés,
Como o Senhor disse a Josué, aonde a planta dos vossos pés pisardes, vou-lo tenho dado, é lugar santo. E assim nós adentremos trazendo a justiça, a verdade e a lei do reino de Deus sobre todos os territórios que o Senhor nos confiar. Em nome de Jesus. Quanto ao nosso adversário, Senhor, reduza ele a pó e coloque ele debaixo dos nossos pés. Como o Senhor colocou por estrado dos teus pés, assim nós que estamos na tua presença, coloca o poder do adversário debaixo dos nossos pés. Destaca anjos poderosos, meu Deus, para estar à nossa volta. Estabelece, Senhor Deus, o combate. Derruba os altares, destrói, Senhor Deus, os lugares de adoração ao nosso adversário, que é o lugar do pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nos enche, Senhor, de poder, nos empodera, Senhor, para vencermos o pecado, estabelecemos a justiça e o teu santo nome aonde estivermos. Que o Senhor seja a nossa bandeira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, gente.